Então, meu modelo, ele começa com uma fórmula. Imagino que tem muito engenheiro, então eu pensei, vou começar a estruturar ele como uma fórmula. E são 4 pilares, né? O primeiro pilar eu estou chamando ali de T, que tem a ver com o tamanho do projeto de Lean, ou seja, a capacidade que um projeto tem de gerar resultado. Como que eu escolho pessoas para que aumente a capacidade de um projeto gerar resultado? Ou seja, o tamanho dele, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, qual que é a potência dele, né? O segundo elemento que eu vou trazer é qual que é a capacidade de realizar isso, né? Então, se eu tenho um projeto grande, qual que é a minha capacidade enquanto equipe de realizar isso? O terceiro elemento é a força, né? Bom, eu tenho capacidade, eu tenho tamanho, mas qual que é a real força para realizar? E o último é tempo. Quanto tempo eu vou conseguir manter esse tamanho, essa capacidade e essa força? E ali, para começar já a criar alguma curiosidade, eu coloquei as possibilidades de resultado. Então, o tamanho ele pode ser um tamanho muito pequeno, tamanho zero, trazer resultados minúsculos, até um tamanho máximo ali que eu coloquei, um ponto de interrogação, ou seja, o tamanho é o tamanho da empresa que pode gerar resultado. A capacidade, a lógica geral ali é que se eu não tiver todas as habilidades disponíveis, as chances são que eu não vou conseguir todo aquele tamanho. Então, se eu tiver um projeto enorme, mas eu não tenho todas as habilidades na minha equipe, as chances são que eu não vou entregar tudo aquilo que eu poderia entregar. A força que está em terceiro, e eu gostaria de falar em primeiro, porque para mim ela é mais importante, ela é o único que pode ficar no negativo. Ou seja, mesmo um trabalho, um projeto que tem uma capacidade de tamanho enorme, um trabalho que tem todas as habilidades ou todas as capacidades, ele ainda assim pode ter uma força contrária e gerar um resultado negativo, ou seja, nem gerar resultado, gerar um resultado negativo para a organização de vocês. E por último, o tempo, né? Que pode ser ou seja, pode durar um intervalo de tempo ou pode durar diversos intervalos de tempo. Eu vou trazer esses 4 elementos, a gente já tem usado esse modelo em alguns clientes e tem funcionado. Vamos falar, então, do nosso primeiro conceito aqui, talvez o mais clássico deles, o mais observado por todos, mas ainda assim é importante trazer para vocês essa ideia geral. Bom, primeiro que na minha visão mede o tamanho é fazer a seleção das pessoas baseadas no conhecimento delas, né, no escopo delas de atuação e autonomia. Né? Tem uma empresa que não é cliente nossa, mas é parceira, eles começaram uma jornada de Lean Office há 3 anos atrás, e eles começaram um projeto exatamente por área. Então, basicamente, eles fizeram um projeto área a área. Então, tinha lá as áreas, era uma empresa de serviço, então tinha todas as áreas, né, de atendimento ao cliente, área de recursos humanos, área financeira, a área enfim, de experiência do cliente, assim por diante. Cada área tinha um projeto Lean, né? Esse é um escopo minúsculo e que trouxe até um certo resultado para eles, mas logo no segundo ano eles perceberam que o resultado era muito tímido, né? A gente já falou diversas vezes no outro webinar, mas é importante ressaltar sempre, né, que quando a gente olha o conceito e filosofia do sistema trata de produção e a gente para olhar a pergunta central que o Junico sempre fala, né, que parou por quê, porque parou, a gente percebe que no mundo dos negócios, no mundo administrativo, geralmente para entre as áreas. Então, olha, se eu faço um trabalho dentro de uma pequena área, ou dentro de uma área, por maior que ela seja, as oportunidades que eu vou encontrar lá são infinitamente menores do que as oportunidades que eu encontraria quando eu olho um processo inteiro, ou seja, perpassando as diversas áreas. Quando, então, quanto mais eu consigo avançar no sentido de buscar o processo maior, ou seja, de múltiplas unidades, de múltiplas empresas, do processo inteiro, quanto mais eu consigo avançar nesse sentido, maior é o tamanho do meu projeto e, portanto, o resultado pode ser muito maior de ser atingido. E eu diria que a intenção sempre as pessoas perguntam, Thiago, por onde eu começo? Começo pequenininho ou começo grande? Se puder começar grande, começa
começa grande, começa com tudo, e depois, obviamente, os outros elementos é que vão dizer se a gente consegue começar grande. Então, basicamente, quando a gente vai olhar com esse aspecto, eu deveria selecionar, então, se eu vou tradicionalmente começar um projeto, né, a nível de processo, eu deveria, obviamente, ter pessoas com conhecimento e com escopo que abrangessem todo esse processo. Se eu for começar um trabalho multi-unidades, eu vou ter pessoas multi-unidades e assim por diante. Né? Então, esse é um método mais, a lógica mais tradicional que é utilizado nas organizações e que faz total sentido e tem que ser mantido. O segundo olhar, que já coloca mais um ponto aí de debate, mas é um olhar que já está mais compreendido pela grande maioria das pessoas, dentro dessa mesma lógica, né, é o olhar de escopo-autonomia, que ainda está na mesma base aí de conhecimento de escopo-autonomia. O fato é que, se eu seleciono pessoas da alta gestão, diretores, presidentes, ou se eu seleciono pessoas mais da linha de frente, analistas, assistentes, as chances são que pessoas que estão mais no nível de direção da organização vão ter mais oportunidades ou vão fazer mais melhorias a nível de fluxo e menos melhorias a nível das atividades pontuais. Então, eles vão ter a chance de fazer grandes transformações. Né? Quando você vai começar uma transformação e já pensa que precisa, por exemplo, trocar o RP da organização, precisa fazer uma reestrutura organizacional, precisa trocar pessoas de área, mudar posições, esse tipo de potência, esse tipo de resultado só é atingido se eu coloco logo no início pessoas lá do alto nível da organização. Por outro lado, se eu coloco pessoas mais da linha de frente, eu vou ter mais oportunidades, mais melhorias pontuais, e isso também são importantes, obviamente, mas com menos resultado. Né? Então, o ideal, se nós fôssemos pensar no mundo ideal, onde está o maior resultado, está, obviamente, trabalhar no conceito de múltiplas empresas, no envolvendo a alta administração. Então, eu diria que essa é a primeira grande fase. E quanto menos eu consigo progredir nesse sentido, ou seja, quanto menos eu posso avançar no nível macro, menor vai ser o resultado. Então, eventualmente, se eu não consigo fazer um trabalho global, eu vou fazer um trabalho lá nas áreas, dentro das áreas, com a equipe da linha de frente, obviamente o meu resultado vai ficar menor, ou a possibilidade de resultado vai ser menor do que eu começar maior. Isso parece muito óbvio, né? E a minha ideia aqui é só trazer questões óbvias, mas sempre é bom trazer o óbvio e fazer a gente repensar sobre isso. Então, isso dá o tamanho, digamos assim, do resultado que pode ser alcançado. Muito bem. Segundo olhar, que eu coloquei lá como capacidade, ou seja, habilidade das pessoas, é selecionar pessoas através de perfil multicomportamental. Né? Eu sempre comento que nós deveríamos ter equipes multicomportamentais. Eu vou trazer um pouco esses conceitos para vocês e vou reforçar a importância disso através da explicação dos perfis comportamentais. Tem gente que já conhece um pouco disso, mas mesmo você que já conhece um pouco, sugiro olhar sobre essa ótica agora do resultado. Né? Então, basicamente, para quem não é familiar com perfis comportamentais, existem vários modelos. O mais tradicional e o que eu acho mais didático, fácil de explicar, é o DISC. Ele é muito completo, muito robusto e, ao mesmo tempo, simples de explicar. A pessoa que desenvolveu essa teoria, que é o William Marston, ele identificou que as pessoas possuem perfis comportamentais diferentes, ou seja, a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente. Ele identificou quatro tipos de perfis baseado em duas grandes perspectivas. Então, funciona mais ou menos assim. Existem pessoas mais ágeis, mais ativas, mais rápidas, mais extrovertidas. E pessoas mais calmas, né? Pessoas mais tranquilas, mais ponderadas, mais quietas, mais introvertidas. Então, essa é a diferença aqui no nosso eixo X. No outro eixo, existem pessoas mais voltadas a pessoas e pessoas mais voltadas na lógica. Aquelas pessoas mais voltadas a pessoas são mais sociais, são mais voltadas ao diálogo, à conversa, ao relacionamento. Pessoas mais
voltadas à lógica são mais concentradas no objeto, no racional, no lógico e no desafio, né, de desafiar mais as informações. Quando a gente reúne esses elementos, a gente então acaba tendo 4 perfis comportamentais, que é o perfil de dominância, que é uma pessoa ágil e centrada na lógica, eu costumo dizer que é uma missão dada, é missão cumprida, alguém que vai lá e faz. Os influenciadores, que são pessoas ágeis e focadas na pessoas extremamente relacionais, extremamente emocionais, impulsivas, entusiasmadas, divertidas. Depois eu tenho pessoas voltadas, pessoas mais calmas, pessoas mais harmoniosas, mais tranquilas, mais leal, voltada à equipe. E eu tenho pessoas mais cautelosas, que são pessoas mais introvertidas, mais sistemáticas, diplomáticas, com mais exatidão. Então, olha só que interessante. Qual que é o grande poder dessas pessoas dentro de um projeto de Lean Office? E, obviamente, vocês podem extrapolar isso para outros ambientes, né? O dominante, a pergunta central do dominante é o que tem que fazer. Então, esse cara aqui está focado no que precisa ser feito. O influenciador está focado em quem vai se envolver. Ou seja, ele não vai para um desafio sem levar uma grande equipe junto. O estável está preocupado por que tem que ser feito. E o cauteloso está preocupado com como. Então, a conta é muito simples. Se a gente tiver somente um perfil na equipe de você, somente um perfil lá na equipe de Lean Office ou Lean Enterprise, a chance são que nós vamos ter 25% de capacidade de entregar o resultado, porque se só tem pessoas focadas no quê, mas que não pensam no como, não pensam no quem, não pensam no porquê, as chances são que o resultado vai pecar em algum aspecto. Da mesma forma, se só tem pessoas que pensam em quem, ou só tem pessoas por quê, e assim por diante. Então, o grande lance aqui é a gente conseguir reunir equipes multicomportamentais. Convencer um pouco mais de vocês, qual que é o grande resultado, o grande benefício que um dominante traz para uma organização? Ele é direto, ele é específico, ele é focado no resultado, né? Ele vai lá e faz acontecer. Qual que é a grande característica, grande benefício que o influenciador tem em um projeto de Lean Office? Ele reúne pessoas, e o Lean Office precisa muito reunir pessoas. Ele consegue envolver várias pessoas, ele consegue influenciar pessoas a entrarem no grupo, ele mantém o clima, o entusiasmo sempre em alto. Um estável dentro de um projeto Lean Office, ele é extremamente importante porque o foco dele é a harmonia. Então, você usar um estável para dialogar entre departamentos e construir consensos e construir harmonia entre departamentos, ele é perfeito para isso, porque ele gosta da harmonia, ele quer harmonia e ele sofre quando não tem harmonia no grupo. Então, ele é muito importante para o grupo. E o como, além de ser muito preciso, né, o cauteloso, além de ser muito preciso, ele tem uma capacidade de detalhes, capacidade de identificar pontos específicos de processo. Ele é um desenhista de processo muito bom, porque ele consegue perceber e identificar cada detalhe. Para digitalizar depois, então, é mais importante ainda. Então, se vocês perderem um desses conjuntos, um desses perfis, não tiver um desses perfis no grupo de Lean Office de vocês, a chance são que ou vai ter menos pessoas com ímpeto com resultado, o grupo vai ter menos capacidade de agregação de pessoas, vai ter menos preocupação com o processo de harmonia, ou vai ter menos preocupação com o detalhamento do processo e com a exatidão nas ações. Então, importante ter todo mundo aí envolvido. O próximo pilar que eu coloco, e que é o que funciona no negativo, vocês já vão entender, ele está baseado em selecionar as pessoas baseadas no engajamento. Tá? Para mim, esse poderia ser o primeiro slide, mas eu deixei ele para depois, até para a gente poder explorar com mais calma. Então, basicamente, qualquer projeto, a pessoa sabendo ou não, ela já possui um comportamento para aquele projeto. Então, se eu tenho lá um projeto de Lean Office, ou um projeto de tecnologia, ou um projeto de RPA, ou um projeto de sistema Toyota, um projeto de TPM, um projeto de Six Sigma, de WCM, seja qual projeto for,
todas as pessoas na organização possuem um posicionamento comportamental em relação àquele projeto, todos, ela querendo ou não querendo, né? E quais são esses tipos de comportamento, né? A gente tem o primeiro comportamento mais desejado, que é o comportamento de campeões. Esse cara aqui são pessoas altamente comprometidas e altamente energizadas em relação com isso. Elas defendem, elas vão atrás, elas fazem, elas mobilizam, elas buscam melhoria, elas são inquietas e elas realmente vão atrás do resultado. São pessoas altamente campeãs. Um grupo de altamente campeões tende a gerar resultado, pegar aquele tamanho de resultado inicial e multiplicar por 10. Eu vou dar logo para vocês o exemplo real de um projeto nosso com campeões em seguida. Segundo conjunto aí de stakeholders ou de comportamentos são pessoas pregadoras. O que são pessoas pregadoras? São pessoas que concordam, dizem que sim, que vão fazer, até fazem as ações, estão comprometidas, participam das reuniões, perguntadas se elas concordam, elas vão dizer que sim, mas o fato é que elas não têm a mesma energia que um campeão. E a maioria dos pregadores não percebe isso, porque ele acha muitas vezes que ele delegou e está tudo certo, ele precisa só ir em alguma reunião, enfim, ele acha que aquele grau de comprometimento dele é suficiente. E quando a gente tem um grupo de pregadores, eu diria que a gente multiplica o resultado por projeto por 1, porque o resultado com pregadores é um resultado ordinário, um resultado comum, que não extrapola a capacidade. Depois nós temos o conjunto de adormecidos. Os adormecidos são aquelas pessoas que tanto faz, tanto fez, são pessoas em relação àquele projeto que não estão comprometidas, mas também não fazem movimento, tipicamente falam, começa lá na outra área, depois vamos fazer na nossa, ou, não, depois eu vou, tipicamente não se envolve. E também tem aquele grupo de adormecidos, que são aquelas pessoas que não têm informação nenhuma que aquele projeto existe. Então, se você está, por exemplo, começando um projeto de Lean Office, numa área de recursos humanos, ou num processo financeiro, ou num processo de fluxo de valor do negócio, e tem uma pessoa lá do marketing que nem sabe o que está acontecendo, muitas vezes a pessoa é adormecida pelo simples fato de não saber. Então, todas as pessoas vão ter um comportamento, inclusive essas que não sabem, elas vão estar na posição de adormecida. O fato é que um projeto com um grupo muito grande adormecido tende a ter um resultado zero, porque o adormecido não faz esforço e não se compromete com nada. Bom, por fim, nós temos nossos bloqueadores, são pessoas que não concordam com esse projeto, não concordam, acham que não deveria existir, e se posicionam dessa forma. E essas pessoas tendem a ter um resultado negativo. Ou seja, pega todo aquele esforço que vocês tinham atrás, multiplica pelo negativo e joga para trás. Elas são capazes de destruir um projeto por não concordar, e a maioria das vezes elas não fazem isso por mal, simplesmente elas não concordam com aquele projeto. O fato é que, quando a gente vai escolher uma equipe, essa é uma linha de corte importantíssima, né? Se a gente coloca um escopo de projeto, pensa num projeto enorme, mas no qual existe uma quantidade enorme de bloqueadores, ou tem poucos bloqueadores com capacidade de bloquear, o resultado tende a ficar negativo. Eu vou contar 2 histórias para exemplificar isso, e depois a gente avança. A primeira é de campeão. Eu vou contar esse caso da nossa cliente nosso. Acho que dá para contar porque o caso é positivo e esse caso também está divulgado, eles ganharam premiação com isso, então nossos colegas clientes da Tupi, nós fizemos um projeto lá chamado Área Modelo, e eles têm muito orgulho disso, então a gente pode falar abertamente aqui, mas o fato é que a gente fez esse projeto com um grupo basicamente assim, um gerente campeão, um coordenador de produção campeão, um gerente de excelência operacional campeão, uma gestora de recursos humanos campeã, e nós a consultoria. Esse grupo aqui, gente, obviamente com a sua equipe, conseguiu, eu vou falar esse número, vão achar que é mentira, mas depois a gente pode provar. Em um dia, uma célula de trabalho com mais ou menos 150 pessoas, então uma célula razoavelmente grande, uma célula com 150 pessoas, em um dia reduziu 50% a taxa de defeitos de uma unidade.
Opa, em um dia reduziu 50%, voltou, da taxa de defeitos daquela área. Então, em um dia, 50%. Em 2 meses, saíram de 19 produtos por hora para 30 produtos por hora. E tudo sem nenhum investimento, só com comportamento. Porque um grupo de campeões, gente, o método é importante, mas um grupo de campeões tende a gerar um resultado extraordinário, um resultado fora do comum que a gente não consegue explicar. E é essa a potência dos campeões, né? E eu vou contar um outro caso interessante, um cliente que fica a mais ou menos 130 quilômetros da minha casa, a gente estava fazendo um projeto que, aliás, era um projeto de PCP e qualidade, e na época o projeto não andava, não fluía, e teve um dia que eu fiquei incomodado, liguei para eles e disse assim, estou indo aí conversar com vocês. Chega lá, reuni o gerente da unidade, o coordenador do projeto, o líder do projeto, disse, a gente precisa conversar, e eu peguei o meu material de liderança, peguei esse conjunto de material de liderança e fui conversar com eles, falei bastante sobre liderança, falei bastante sobre mudanças, e cheguei nesse slide aqui, eu perguntei, eu olhei para o gerente da unidade, perguntei assim, onde é que você posiciona, né, a sua liderança em relação a esse projeto, porque a gente eu já troquei de consultor, deixei de vir, mudamos estratégia, mudamos o dia que a gente vinha aqui, mudamos a lógica, fazíamos de tudo e não funcionava. E esse gerente era aquelas pessoas bem cautelosas que pensavam muito para falar. Enquanto ele pensava, o líder do projeto salta na frente e diz assim, olha, eu não sei os outros, mas eu sou um bloqueador. E o líder do nosso projeto era um bloqueador e estava impedindo que todos os esforços que a gente tinha lá não fossem para frente, e obviamente o resultado do projeto era cada vez pior. Quanto mais energia nós colocávamos, pior era o resultado, porque quanto mais energia o grupo colocava, mais aquela pessoa restringia, porque de fato ele não acreditava naquele trabalho que estava sendo feito. Então, um bloqueador em posição de poder, ele tende a trazer um resultado não só zerado, mas mais negativo. Muito bem. Nosso último fator aqui, depois a gente vai poder bater bastante papo, ter bastante história, eu acho que essa que é a diversão do webinar, é a gente falar sobre carreira e sucessão. E a sacada aqui, gente, é a ideia do tempo. Eu não vou falar muito aqui de carreira e sucessão, mas esse olhar cada vez mais a gente tem visto. Porque acontece? Muitas vezes a gente seleciona uma pessoa que em meses, vamos dizer lá, 3 meses, ela vai trazer resultado para o projeto, e depois talvez ela está indo para uma próxima. Às vezes o RH já sabe, a pessoa já sabe que ela está indo buscar novos horizontes, ou está sendo promovida, ou está dentro de um processo de desenvolvimento. Então é importante nessa conta, quando vocês vão começar a estruturar uma equipe, pensar em quem vai participar, escolher pessoas que estejam aí subindo as escadas, né, que estejam nessas trajetórias de carreira, subindo as escadas. Porque quando você pega uma pessoa que já está querendo pular de nível, já está próximo de pular de nível, as chances são que elas podem deixar o projeto no meio do caminho. Então, quanto mais eu conecto a minha estrutura, mais tempo eu tenho os meus ganhos, né? Eu vou tendo meus ganhos acumulados por mais tempo. Então, é importante a gente olhar tecnicamente e depois olhar a carreira de sucessão. Eu vou dar um caso não tão de sucesso, vou dar um caso de sucesso para vocês, mas a gente fez um projeto numa empresa e tinham 4 líderes de Lean Office naquela empresa. 4 líderes. Desses 4 líderes, 6 meses depois, 3 pessoas saíram da empresa. 2 porque realmente elas desejavam sair, saíram. Outra porque, enfim, ficou grávida e preferiu dar um tempo no trabalho e se dedicar à maternidade durante aquele período. E uma quarta ficou, mas ela perdeu força e perdeu energia, porque, enfim, o grupo enfraqueceu. Isso é bastante comum, eu estou trazendo esse fato aqui, porque é bastante comum, é muito corriqueiro as organizações investirem em pessoas que têm pouco tempo ali de perspectiva e de cargo. Muito bem, eu vou voltar lá para o nome a fórmula e aí fazer o fechamento aqui, depois vamos conversar. Esse assunto ele é muito gostoso porque todos nós
de uma certa forma, sabemos selecionar pessoas e montar equipes, né? A maioria das pessoas que estão aqui conosco são lideranças e já fizeram isso diversas vezes, então é um assunto gostoso de conversar, e eu quero só fechar aqui, voltando para a minha formuleta aqui. Então, olha só, se eu olho para o tamanho do projeto, quanto maior o meu escopo, maior a minha possibilidade de resultado. Quanto maior é o nível hierárquico, maior a minha possibilidade de resultado. Quanto maior o meu conhecimento, maior a minha possibilidade de resultado. Quando eu olho para a capacidade, diferentes perfis, o dominante, o influente, o estável e o cauteloso vão me dar capacidades de fazer acontecer em função dos seus diferentes perfis. Aqui na força, se eu tiver 10% de campeões, eu vou ter um resultado extraordinário. Do outro lado, se eu tiver um bloqueador com posição de poder, eu posso ter um resultado negativo. Então, cuidado com isso daqui. Quanto mais campeões, melhor. O número mágico que a gente costuma dar é menos, mais, no mínimo 10% de campeões numa equipe. E o tempo, quanto mais alinhado a carreira da pessoa, mais eu vou replicar esse resultado ao longo do tempo e mais frutos eu vou colher e mais cultura eu vou criar.